Meninas gostam muito de fingir que são princesas e brincam de imaginar como uma alteza é amada e admirada. A boa notícia é que toda menina é uma princesa para Deus, o Rei do Universo. Em Minha Linda Princesinha, devocionais para cada dia do ano, elas aprenderão sobre Deus, o Rei, e desenvolverão um senso de pertencer à família dele. Além de colocar a palavra em prática diariamente, as meninas poderão experimentar em primeira mão como se relacionar com Deus a cada dia. Minha Linda Princesinha, devocionais para cada dia do ano. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 9. Acerca das últimas coisas. A paz do Senhor. Chegamos a um momento que considero muito importante no Evangelho de Mateus. Nós vamos estudar o capítulo 24 e 25, considerado pela maioria dos estudiosos dos Evangelhos como o texto mais difícil de Mateus. Nessa lição, nós vamos ver Jesus advertindo a respeito do apego demasiado às estruturas e que devemos ter o cuidado ou dar atenção no relacionamento, valorizando mais as pessoas do que as estruturas. Nessa lição, nós vamos ver Jesus sendo questionado pelos discípulos a partir de uma frase que ele fala em relação do maior símbolo, vamos dizer assim, da religião naquele momento que era o templo. E vemos que surpreende qual foi a pergunta dos discípulos e como que Jesus responde a eles. Nós estamos estudando já há algum tempo o Evangelho de Mateus, estudamos 8 lições. A última lição nós já vimos que Jesus, quanto mais se aproximava do centro religioso, mais dificuldade ele tinha e cada vez mais estava para ser decretada a sua morte pelos principais líderes, que tinham outros interesses também no sentido de manter o status quo vigente. E aqui, nessa lição, no primeiro tópico, nós vemos o anúncio da destruição do templo e os sinais do fim dos tempos. Jesus, após aquele episódio que nós já estudamos na lição anterior, ao sair do templo, ou melhor, quando ele estava por sair do templo, os discípulos chamam Jesus para mostrar a beleza daquela estrutura, que até hoje impressiona até a engenharia, na questão da construção do templo, a colocação dos mármores. E eles começam a mostrar para Jesus e se alegrar ou enaltecer a complexidade, a beleza daquela construção feita por Herodes, cumprimentada, né? E vemos que Jesus olha também junto com eles e dá uma resposta que deixa os discípulos estupefatos. Jesus diz: não ficará aqui pedra sobre pedra. Imagine, né? Para os judeus que havia já experimentado a primeira destruição do templo, aproximadamente 586 a.C., na época do exílio babilônio, vemos que eles destruíram o templo, as muralhas, os principais símbolos da nação de Israel, e agora falar que não vai ficar pedra sobre terra do templo, o grande templo de Jerusalém. E eles ficaram muito sem saber, sem entender o que era aquilo. Então aqui Jesus está se referindo à destruição que ocorreu em 70 depois de Cristo com o imperador Tito, filho de Vespasiano, ou melhor, do general Tito, que era filho do imperador Vespasiano na época da destruição do templo. E tem todo um desenrolar da história do povo de Israel,
de muitos levantes que ocorreram durante esse período de Jesus até a destruição do templo. E, na realidade, Jesus coloca essa frase para os discípulos e eles certamente ficaram muito perturbados com essa resposta de Jesus. Então, aquele que seria o grande símbolo do templo, símbolo da religião judaica, Jesus afirma que vai virar em nada, em pedra. Aí entramos no segundo item, o princípio das dores e os sinais do fim dos tempos, né? Então, Mateus registra que, depois dessa conversa, Jesus, então, sai do templo e se desloca até o Monte das Oliveiras e sobe no monte, onde é possível, dali ele avistar o templo e tudo aquilo que o templo e os arredores, uma bela paisagem para ele contemplar. E é nesse momento que os discípulos, então curiosos com a resposta de Jesus, até então ainda contendo-se, eles chegam até Jesus e perguntam: mas Senhor, dize-nos, o verso 3 diz assim: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Pô, você pode dizer assim: mas pastor Natalino, o que tem a ver? Jesus falou que o templo seria destruído, tudo ia ser colocado ao chão. E eles vêm com a pergunta: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Né? A impressão que eles fizeram uma confusão. O que tem a ver o templo, a destruição do templo, com a volta de Jesus, da tua vinda? O que estão dizendo com isso? E o fim do mundo? Aí que entra essa questão que eu mencionei, que é algo complexo até para você fazer uma análise desse texto. E existem várias conjecturas em relação a essa resposta. E não temos aqui possibilidade de aprofundar muito nessa questão. No livro eu trato isso com mais profundidade, conforme eu já mencionei em lições anteriores, pela possibilidade de você ampliar o texto. Na lição, inclusive, temos 2 tópicos. No livro já temos 3 tópicos que eu abordo também a questão da tipologia, que é muito importante aqui você estudar um pouco sobre tipologia, professor e professora, superintendente, porque é muito importante na análise desse texto entendermos o que é tipologia. É quando um fato, um evento que ocorre em determinado período, ele é relido para um período posterior, no futuro, com um outro evento, mas que coincide alguns fatos que ocorreram no primeiro evento. É tipo uma simbologia, mas nesse caso aqui uma tipologia, que é diferente da analogia e assim por diante. Então é importante você separar essas coisas, analogia, tipologia, como funciona. Então nós vemos que, na sequência, Mateus começa a apresentar, a partir do discurso de Jesus, alguns alertas a respeito dos fatos que aconteceriam nos anos que iriam anteceder a destruição de Jerusalém e do templo. Então aqui que muitas pessoas fazem um link com o Apocalipse, com o arrebatamento da igreja e assim por diante. Mas aqui o que Jesus está falando, que Mateus está falando, é a respeito da destruição do templo que aconteceu literalmente em 70 depois de Cristo. E o item 3 fala sobre a necessidade de vigilância. E aqui Jesus compara a sua vinda, dando uma resposta ao questionamento dos discípulos, com os dias de Noé. Aqui é um texto bem conhecido, falando da necessidade de vigilância e estar atento, preparado para este momento. Aqui me fez lembrar um determinado personagem, me desculpem, não me lembro agora o nome, mas lembro do fato em que chegaram até ele e perguntaram: fulano, se você soubesse que Jesus ia voltar amanhã, o que você mudaria na sua vida? O que você faria? E ele calmamente respondeu: eu não mudaria nada, eu espero Jesus a qualquer momento. Então, demonstra nesse exemplo, que acho bem coerente, que na realidade nós devemos estar preparados sempre, em qualquer momento, pela volta de Jesus, né? Tem pessoas que pensando, se soubesse, ia mudar muitas coisas na sua vida, sinal que não está preparado. É igual na Santa Ceia, eu tenho uma dificuldade quando as pessoas
convocam consagrações sempre uma semana, uns dias antes da ceia, para a ceia. Então eu acho que isso deve ser uma constante na vida do fiel. Não se preparar perto da ceia para agradar a Deus como se fosse compensar alguma coisa. Então a gente tem que ter uma vida em que seja uma rotina, mas uma rotina benéfica no sentido espiritual. Então ele fala sobre a questão da vigilância também nesse tópico. Aí o segundo tópico da lição, que na realidade é o terceiro do livro, que no segundo eu falo sobre tipologia, então você vai no livro, dá uma pesquisada profunda nesse assunto que é importante para esse texto. Mas o segundo tópico fala sobre a responsabilidade do ser humano e o julgamento divino, aonde Jesus aborda algumas parábolas, como no início a parábola das 10 virgens. Nós vemos aí o ambiente de um casamento e também a questão cultural, como era feito no casamento naquela época, naquele período, né? Nós vemos que o ponto alto da celebração desse casamento era o momento do noivo e a sua comitiva, que ia para a casa da noiva e também a noiva tinha lá a sua comitiva, as moças que a acompanhavam, né? Chamada hoje conhecido como dama de honra. E esse momento do translado do noivo até a noiva existia todo um ritual que era preservado. E não preciso detalhar muito sobre essa parábola, que é bem conhecida, das 10 virgens que acompanhavam a noiva, a questão do azeite, da lamparina que está acesa, porque nesse retorno o noivo ia até a casa da noiva e a comitiva da noiva acompanhava a comitiva do noivo e retornava então à casa do noivo. E precisava da lamparina por causa do horário e assim por diante. Então nós vemos ali a questão da preparação das 5 virgens, que ele separa as 5 virgens prudentes e as 5 loucas, aquelas que estavam preparadas, tinham azeite para a necessidade, prevendo aquele momento se houvesse uma emergência, aquele azeite estando pronto e suficiente para essa jornada de retorno. E nós vemos que algumas delas não tinham esse azeite, falando aí dessa preparação, que nós temos que estar preparado para o momento da vinda do noivo, aqui fazendo alusão para a vinda de Jesus como noivo da igreja. O segundo item é a parábola dos talentos. Aqui chama a atenção sobre o Senhor, como Jesus começa a relatar essa parábola, que deixa 3 dos seus servos com alguns recursos de acordo com a capacidade de cada um. Interessante que o comentarista faz questão de ressaltar que ele deixa de acordo com as responsabilidades. É evidente que quem tem a possibilidade de distribuir recursos, ele vai levar em conta a capacidade, o comprometimento das pessoas a quem vai dar, de cuidar daquilo que foi dado sobre sua responsabilidade. E nós vemos que foi dado a cada uma das pessoas alguns pesos diferentes, de acordo com a sua capacidade. E é interessante que quando retorna o Senhor, que havia saído e deixado os seus servos com certas responsabilidades diferenciadas de acordo com a sua competência, ele encontra os 2 primeiros que receberam mais e eles apresentam duplicado aquele recurso que foi colocado na mão deles. E eles, então, são aprovados pela sua atitude. E nós vemos que o último, que recebeu somente 1 talento, e que ele enterra o talento, não busca ampliar, duplicar ou melhorar os recursos que foram recebidos. E ele entrega da mesma maneira para seu senhor e ele é repreendido pela sua atitude. Então aí nós vemos que os talentos que nós recebemos de Deus e recebemos de acordo com aquilo que nós vamos produzindo, nós temos que cuidar, cultivar, para que isso possa produzir efeitos. Porque aqui na parábola é tirado de um e colocado para o outro. E o ponto central aqui é o dever de zelar pelos talentos e a capacidade recebida por Deus, durante esse período que nós estamos nessa caminhada. Aí pergunto a você, professor, professora, e por sua vez recomendo que pergunte aos seus alunos e alunas, o que você tem feito com os talentos que Deus tem te dado? Às vezes as pessoas se apegam muitas vezes nos pontos negativos, em vez de se apegar nos pontos positivos e
produzir e melhorar aquilo que recebe, às vezes fica se apegando em algumas questões que não são atendidas pelos seus desejos pessoais, enterrando o talento e não colocando para o benefício do reino de Deus. Então nós vemos aqui nessa parábola a reprovação enquanto ao mau cuidado dos talentos dados por Deus. No item 3, o item final do tópico e também da lição, fala sobre a vinda do Filho do Homem em glória. Neste evento aqui, nessa parábola, a humanidade é separada em dois grupos, que é colocado como as ovelhas e os bodes. As ovelhas simbolizando os justos e os bodes o injusto. E o Filho do Homem, no caso o Senhor Jesus, nessa figura aqui apocalíptica, é apresentado como pastor que separará os dois, o bode das ovelhas. Então falando da separação final após a vinda, a parúzia, a vinda do Filho do Homem, ou que seja o arrebatamento. Mas a separação das pessoas que verdadeiramente servem ao Senhor e aquelas que não servem. Mas o que chama atenção nesse texto é o critério de separação. Aqui, Jesus ele usa a figura das pessoas excluídas. As ovelhas são aquelas que tratam adequadamente as pessoas que são excluídas da sociedade. Famintos, sedentos, estrangeiros, sem tetos, doentes e presos. E ele se coloca no lugar dessas pessoas. Então eu vejo esse texto polêmico, principalmente dentro da nossa cultura, em que nós muitas vezes não damos a devida atenção para esse texto, aonde Jesus diz assim: olha, vinde a mim, benditos do meu Pai, porque eu estive preso e fosse me visitar, eu passei fome, me deste de comida. Aí pergunta, mas quando fizemos isso? E aí Jesus, quando foram visitar alguém na delegacia, alimentou alguém que estava passando fome, estava alimentando a mim, como se fosse Jesus se colocando no lugar dessas pessoas excluídas. Esse é o critério de separação entre os bodes e as ovelhas. As ovelhas cuidaram e os bodes não. E vocês veem que a palavra de condenação sobre os bodes, ou as pessoas que não trataram as pessoas excluídas de uma forma adequada, como uma forma de condenação. Então eu vejo que é um texto que dentro da nossa cultura pode ser mal interpretado e muitas vezes as pessoas não queiram trabalhar esse texto. Até que ponto nós estamos fazendo ou atendendo essa recomendação de Jesus? Ou seja, tratando adequadamente aqueles que estão com essa necessidade, os presos, famintos, sedentos, que trabalho nós temos feito nessa área. E por que foi colocado dentro desse capítulo, dentro desse conceito, no ambiente da volta de Jesus, o tratamento com essas pessoas excluídas? Então é algo, professor e professora, superintendente, de pensar um pouco e levar isso também numa sala de aula para uma reflexão, trazendo a participação das pessoas também, para ver como que eles estão pensando esse texto, como que eles interpretam esse texto, qual a realidade, qual a necessidade que muitas vezes não está sendo atendido dentro das nossas igrejas. Dito isso, vamos então às considerações finais. O que nós aprendemos nesta lição? Em primeiro lugar, nós aprendemos que enquanto Jesus anunciava a destruição do templo de Jerusalém, que ocorreria em 70 depois de Cristo, os discípulos estavam pensando na implantação iminente do reino messiânico e no fim do mundo. Então nós vemos que os discípulos ainda estavam com aquele pensamento da expectativa messiânica. Perguntaram para Jesus a respeito da vinda de Jesus, a figura do Messias, e do fim dos tempos. Aquela crença apocalíptica dessa figura do Messias que vem estabelecer um novo reino. E Jesus então responde a respeito da volta de Jesus, mas ele responde primeiramente sobre a destruição do templo de Jerusalém em 70. E depois fala de um outro momento que é entre a destruição do templo, a história da igreja, que é chamado como o tempo dos gentios, e o arrebatamento da igreja. Em segundo lugar, nós vemos que os eventos da destruição do templo tipificam os sinais da segunda vinda de Jesus e do julgamento final, e os cristãos devem estar atentos para não serem pegos de surpresas. Aqui nós vemos que Jesus faz uma comparação
dos eventos que antecederam a destruição do Templo de Jerusalém, como um alerta também para o tempo da segunda volta de Jesus. Aqui que entra a questão da tipologia. Então, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima lição. CPAD, a editora da Escola Dominical.